Bom, e ainda na economia, um dos grandes assuntos acompanhados, o arcabouço fiscal, que deve ser enviado ao Congresso Nacional ainda hoje, nesta terça-feira. Esse texto final pode determinar o intervalo da nova regra de controle do crescimento de gastos. Mas a meta fiscal foi fixada no projeto da LDO, encaminhada todos os anos ao Congresso. Sobre o assunto, então, a gente conversa agora, recebe muito gentilmente, nos atende Eduardo Velho, economista-chefe e sócio da JF Trust Investimentos. Tudo bem, Eduardo? Obrigada pelo tempo do senhor conosco. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Eduardo, o senhor acredita que o Congresso deve aprovar rápido o texto? Quais principais pontos podem causar maiores discussões? Olha, a expectativa aqui nossa é de aprovação da regra fiscal, né? Talvez aí haja algumas cláusulas, alguns ajustes que o Congresso possa fazer para facilitar o cumprimento da regra, ou pelo menos dar condições, previsibilidade, que realmente o governo corte os gastos na medida que a arrecadação, por exemplo, possa cair abaixo do esperado, né? Que essa é a grande dúvida hoje do mercado, né? A grande dúvida do investidor é se realmente o governo vai cortar efetivamente os gastos na medida que a economia cresça um pouco menos do que foi feito, do que os parâmetros colocados no projeto da LDO e também na questão da arrecadação. Então, acho que essa é a grande dúvida e me parece que as estimativas estão um pouco, assim, digamos, otimistas demais, eu acho. Nelson Kobayashi. Olá, Eduardo, muito bom dia. Eduardo, a minha pergunta é exatamente nesse sentido, né? A gente teve uma apresentação prévia, um resumo do que será o texto a ser encaminhado ao Congresso e eu gostaria, na sua análise, de saber qual é a grande dúvida, porque a gente tem aí algumas informações prestadas, mas a gente não sabe exatamente como o governo fará. Por exemplo, em relação a algum limite ou não na arrecadação. Isso gerou, inclusive, uma certa dúvida se a gente vai ter um aumento na tributação, isso conjugado, por exemplo, com a proposta de reforma tributária. Qual é a sua análise sobre isso? Eu vou fazer uma coisa bem sucinta aqui. Na apresentação da regra fiscal, foi colocada as mesmas metas que foi colocada agora na LDO, superávit primário em 2025, e zeragem do déficit público em 2024, com a estabilização da dívida pública em 73%. Ontem, a ministra Tebet mostrou as mesmas regras fiscais, né? Só que com o crescimento da dívida, que eu acho até mais consistente, para 79% em 2026. Então, isso é um sinal, claro, que há uma dúvida muito consistente, digamos assim, sobre a questão do crescimento econômico. O crescimento econômico, me parece, as premissas que foram colocadas no projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias é um pouco otimista, pelo menos no curtíssimo prazo. Então, se você tem menos arrecadação e menos crescimento econômico, a única maneira de você reequilibrar ou pelo menos atingir a meta fiscal é aumentar tributos. Então, o governo ou vai ter que emitir mais dívida, que ele não quer, ou vai ter que aumentar os tributos. Então, me parece que o cenário está um pouco, digamos assim, mais claro. O governo vai ter que contar um pouco com o aumento da arrecadação de impostos, aumento da carga tributária, que, na verdade, também vai ter que passar pelo Congresso, alguma parte dele, e também a dificuldade também de aprovação, e também ele tem um efeito mais na frente. Também, em impostos, você realmente tem uma defasagem aí de implementação. Então, me parece que a dúvida é essa, se realmente o governo vai conseguir a arrecadação efetiva para cobrir os gastos e se realmente ele vai cortar gastos na medida que for necessário. Na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Eduardo, bom dia. Eduardo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele apresentou o novo arcabouço fiscal, ele disse que essa arrecadação aí necessária não seria feita às custas de quem já paga impostos. Ele garantiu que seria possível conseguir essa arrecadação a mais, cobrando daqueles setores que não estão pagando impostos hoje em dia. É factível essa afirmação? Olha, a questão da arrecadação, a gente de economia é uma faca de dois gumes, né? Se você começa a aumentar a arrecadação
para cobrir o déficit do governo ou então cobrir os gastos do governo, você, obviamente, dependendo do setor, vai ter que ser repassado isso aos preços, à inflação. Então, o aumento da arrecadação, se for feito em empresas, por exemplo, que já tem benefício fiscal em alguns estados para a produção, por exemplo, na indústria, por exemplo, essas empresas, se ela tem de um lado federal, ela vai ter um aumento da carga tributária, no estado ela tem um benefício fiscal para justamente gerar o investimento no estado, né, e produzir, ela vai ficar, puxa, então eu ganho de um lado, mas perco do outro. Então, a única maneira de você fazer isso é repassar para preços, para o consumidor. Então, o ideal, na verdade, seria o governo se ajustar um pouco mais, possivelmente priorizar quais são os gastos mais prioritários. Então, por exemplo, uma coisa que já está clara, né? Eles não vão contar mais com a receita de privatização, né? Esse novo governo, ele já está claro que ele vai privatizar, então já não tem mais essa arrecadação. Então ele pode aumentar a contribuição sobre as empresas, talvez algumas medidas que estavam sendo prometidas de incentivos aos consumidores, como maior reajuste do salário mínimo em termos reais, talvez não seja possível. Então, não há como, é a coisa matemática. Se aumentar a arrecadação, vai ter que cobrir os gastos e, obviamente, vai ter um pouco mais de inflação. Então, essa é a grande expectativa que o Banco Central está observando de longe para verificar se realmente vai ter algum impacto na inflação, ou para cima ou para baixo dessa nova regra fiscal. Sr. Eduardo, de que forma a reforma tributária pode servir como uma espécie de complemento do arcabouço fiscal? Bem, a reforma tributária, por si só, o objetivo dela é aumentar a eficiência, né, reduzir custos tributários, né, essa é a ideia. Qualquer medida que faça melhore a estrutura econômica do pagamento de impostos, aumente a eficiência econômica, você tende a ter resultados ao longo do tempo na inflação. Isso é bom, isso é positivo. Porém, na prática, é muito difícil você ter agora uma tramitação rápida da reforma tributária. Tem a questão dos serviços, do IVA, sobre a parte de construção civil, serviços, que parece que é um pouco elevada. Conversei com alguns empresários do setor, não vai ser fácil essa tramitação, discussão. Então, eu acho que é um negócio um pouco mais para frente essa discussão. Não vejo, pelo menos nos próximos, 3 a 6 meses, uma aprovação rápida disso, não. Só se for feito mini reformas tributárias, talvez, mas me parece que vai passar primeiramente pelo aumento dos impostos e não exatamente pelo aumento da eficiência. Como o senhor acompanha a discussão que se deu nesse primeiro trimestre no país com relação ao valor da taxa de juros, a Selic, divulgada pelo Banco Central? O embate entre o presidente Lula e o presidente Roberto Campos Neto? Bem, eu vou passar um pouco essa minha visão, né? Eu acho que o Banco Central está no caminho certo. A atitude do Banco Central, do presidente do Banco Central, foi muito clara, né? O crédito ainda desacelerou um pouquinho no início do ano, mas está em taxa em torno de 7% a 8% de crescimento. Ele frisou que, implicitamente, que se você aumentar, por exemplo, a meta de inflação, só para você deixar a inflação mais alta no ano que vem, ou até mesmo nesse ano, mas mais para o próximo ano, obviamente todo investidor e todo mercado vai colocar como piso a inflação. A meta que já está sendo descumprida há praticamente 3 anos, na verdade, vai ser uma inflação até um pouco maior. A expectativa de inflação vai subir. E a inflação esperada para esse ano, por exemplo, a minha previsão está em torno de mais próximo de 7%, para o ano que vem, em torno de 5%, não me parece que não é muito condizente você ter uma redução rápida da taxa de juros. Então, me parece que essa discussão do governo tentar atacar o Banco Central, tentar forçar uma queda de juros, sem ter condições consistentes de redução da inflação ainda, a meta não é o melhor jogo. O melhor jogo, para mim, é o governo aprovar a regra fiscal consistente, mas com um compromisso que vai ajustar os gastos para reequilibrar a meta fiscal. Mais uma pergunta, Diogo? Vamos imaginar aqui o pior cenário para o governo, que seria a não aprovação dessa regra fiscal, desse novo arcabouço fiscal. Para onde o governo teria que correr, já que, a rigor, a regra atual de teto de gastos já estaria sendo rompida?
Olha, aí realmente é um cenário, assim, digamos, um cenário bem pessimista, né? Você tem uma ideia desse projeto que foi enviado, vai ser enviado agora para o Congresso, foi enviado para o Congresso, tem 172 bilhões de reais de gastos que são vinculados à aprovação dessa regra fiscal. O governo está considerando esses gastos como certos para poder efetivar seus programas sociais, seus programas de investimento. Ou seja, se não tiver isso, não tem muito jeito. Ou o governo vai ter que aumentar a dívida pública, emitir mais títulos para tirar mais do setor privado, para financiar exatamente esses gastos. Ou seja, o déficit público vai ser maior. Obviamente, o mercado financeiro, os investidores vão pedir prêmio, ou seja, o custo de você emitir a dívida vai ficar mais caro, vai emitir mais juros, e isso vai aumentar a percepção de risco, e aumentando a percepção de risco, que o governo vai ter dificuldade de pagar essa conta, vai aumentar a expectativa de inflação na frente e também a expectativa, o governo vai ter que aumentar muito mais a carga tributária. Então, assim, é um cenário realmente, se não for aprovada a regra fiscal, o cenário aqui muda bastante para pior, com certeza. Nelson Kobayashi. Eduardo, eu li sobre a expectativa de alguns economistas a respeito do déficit para este ano, de 2023, em torno dos 100 bilhões. Primeiro, eu queria saber se você concorda com essa expectativa e mais. A gente tem uma meta ousada nessa proposta do arcabouço fiscal, que é de zerar esse déficit já para o próximo ano. Então, a gente tem uma diferença aí de 100 bilhões. Quero saber se o governo conseguir cumprir essa primeira meta de zerar o déficit, isso tem jeito de ser conjugado com um aumento, um aquecimento da nossa economia, um aumento do PIB, por exemplo, ou a nossa economia vai ter que sofrer para que isso aconteça? Qual que é a sua análise? Olha, vamos por partes. Eu trabalhei na equipe econômica de anos atrás. O orçamento, na verdade, o LDO, você pode fazer estimativas, né, e os parâmetros. Então, o que está muito claro é que essa meta do superávit primário, e esse meta do equilíbrio de 2024, superávit primário a partir de 2025, é mais uma meta do que exatamente a estimativa do governo. Então, ela conta com alguns parâmetros, algumas condições que me parece que são um pouco complicadas, que é o aumento bem forte da arrecadação. Eu acho que está um pouco na dúvida se isso vai acontecer. O outro ponto é o seguinte, por exemplo, eu fiz aqui uma modelagem considerando uma taxa real de juros de 5%, o crescimento que o mercado está esperando aí. Aí eu não fiz nenhuma mudança, eu peguei os parâmetros hoje dados pelo mercado. Hoje você teria que ter, por exemplo, superávit primário em torno de 2,30% a 2,50% do PIB para você estabilizar a dívida pública em 73%. Então, na verdade, se você está trabalhando, se a meta fiscal é 0% para 2024, então está claro para mim, o déficit público ou vai aumentar ou a dívida pública vai aumentar. Por quê? O superávit primário, a geração de receita ou o corte de gasto necessário teria que ser muito maior para gerar o equilíbrio e gerar, na verdade, essa estabilidade da dívida pública. Então, me parece que a dívida pública vai crescer muito mais que 73%, eu acho que está mais para 80%, 85% do PIB, até em torno de final de 2024, eu acho que essa que é o número um pouco mais conciso. É um pouquinho pior do que o número que a TEPT mostrou na LDO, que no final de 2026 está em torno de 79,3%, 80% do PIB. Então, de certa maneira, a tendência, se não houver aumento da arrecadação tributária, se não houver um crescimento econômico muito maior do que está sendo esperado, me parece que a dificuldade de você zerar o déficit ano que vem, o equilíbrio das contas públicas, é um pouco mais complicado. A expectativa pela entrega do arcabouço fiscal, Eduardo Velho, economista-chefe e sócio da JF Trust Investimentos. Obrigada pela entrevista, pela ajuda. Ótima terça-feira. Ótima terça para vocês, bom trabalho a todos. Bons negócios também. Obrigada.